Olá, 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 pessoal. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos aqui à nossa live. Hoje eu vou conversar com a professora Estela Nunes. Tá chegando aqui a professora Estela, já vai nos mandar o convite para a gente aceitar e começar esse nosso papo das nossas semanas de negociação, né, gente? De vez em quando a gente consegue fazer na terça, de vez em quando a gente começa a fazer na quarta, que a professora Estela já pediu para quarta-feira chuvosa aqui em Porto Alegre, gente. A gente sabe como é que fica quando o trânsito, né? Ah, oi, Oi, Luciana, tudo bom? tudo bem contigo? Que prazer te conhecer assim, nem que seja desta forma. Pois, a gente tem que se conhecer pessoalmente, a gente já tem aí engatilhado, né, alguns planos, pelo menos de almoço, de uma reunião, para a gente se conhecer melhor. Mas fico muito feliz de estar tendo a oportunidade de conhecer você pessoalmente Sim, por aqui. aham. Ai, Stella, é um prazer mesmo. Sabe que aqui, olha, o pessoal está entrando aí, ó, os meus alunos, acho que os teus alunos também daqui a pouco vão entrar, desse Matheus, o pessoal que fez agora a segunda fase comigo em Direito Empresarial. Tivemos uma Legal. prova muito boa, sabe? Boa? Foi muito boa a prova de empresarial, que geralmente não é, né, Estela? É uma prova difícil, né? E a banca tem sido generosa ultimamente. Então, a peça que caiu foi uma peça de uma ação executiva. O título executivo era uma confissão de dívida de sócios que não integralizaram o capital Ah, social. legal, que É, legal, que foi legal. bem, foi bem legal, assim. Eu, Né? eu tenho acompanhado um pouco esse universo da OAB, do exame de ordem, e dos alunos de graduação, eu dou aula em graduação, dos alunos de graduação, em todos esses anos que eu dou aula, eu vi pouquíssimos fazer empresarial na segunda fase, né? Fico feliz que a adesão esteja aumentando. Não, e tu sabes que é o seguinte, eu vou te dizer o que tu não sabes. Eu sou trabalhista na origem. Eu sou trabalhista na origem. Então, durante muitos anos, ministrei aulas na graduação de Direito do Trabalho, processo do trabalho, né? E sempre muito próxima do professor de empresarial, porque nós éramos seguidamente homenageados juntos. Ou ele era o paraninfo, eu era homenageado, ou ela, ou o contrário. E era muito engraçado porque o direito empresarial era, se não me falha a memória, no quinto semestre, começava no quinto ou no sexto, e eu entrava depois, né? E aí ele dizia assim, o Thiago, ai, vocês vão aprender com a Arnaldo lá na frente, isso pré-reforma trabalhista, né? Vocês vão aprender com a Arnaldo lá na frente, pelo amor de Deus, gente, né? Vocês não vão aprender incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vocês vão aprender uma principologia toda ao avesso. E é engraçado porque hoje eu assumi a disciplina de empresarial para os preparatórios, né, na segunda fase, e aí digamos assim, a minha abordagem, o meu discurso, né, quando a gente vê assim, as fontes de direito empresarial, os princípios de direito empresarial agora, né, sob outro viés. Então eu sempre digo assim, Sim. gente, não adianta, são os dois lados da mesma moeda, né? A gente tem, e no capital não vive sem trabalho, não, não tem, eles não são ramos conflitantes, né? É, mas eu acho assim também que são duas formas de raciocínio jurídico completamente diferentes, né? Você pensar em relacionamento entre o trabalhador e a empresa, e entre empresas tem que Sim, virar uma chavinha ali, né? tem, tem, e eu falo muito isso para eles, né? Quando dou aula de contratos e digo, pessoal, assim, a gente não vai falar em vulnerabilidade, nós não vamos falar em hipossuficiência, a gente fala parte do pressuposto de qualidade de armas, né? Mas como eu falo bastante, né, Estela, de negociação, né, eu acho que esse tema é um tema que linka, assim, bastante esse Legal. universo, que é um universo que eu transito na minha prática jurídica, né? Tanto nos cursos que eu ministro aula, eu já não estou mais na graduação, né? Só estou mesmo em preparatório para a OAB e preparatório para concurso. Eu também sou professora de processo civil, eu tenho uma formação bem forte sim, em processo. Mas a negociação é um ponto que linka. E tu vê, hoje de tarde eu estava
trabalhando numa negociação societária, mas era o seguinte, eu fui contratada como a negociadora externa aos advogados que trabalham no contencioso de uma dissolução parcial de sociedade de advogados. Legal, legal. Sabe? Então, esse tema, eu queria te dizer, até falar para o pessoal, né, que tá entrando aqui, a gente vai deixar essa live salva. Pessoal, a professora Estela, ela é professora de Direito Empresarial, ela é doutora em Direito Empresarial. Tu dá aula na UNB, Eu falo na UNB de empresarial. sim, Ela né? é, é. Então, a gente se acompanha nas redes sociais. E eu agora, quando eu estiver em Brasília, a partir de fevereiro, que meu marido vai estar lá, eu ainda vou ficar assim meio numa ponte aérea, mas nós vamos nos conhecer pessoalmente, vamos nos aproximar, quem sabe fazer alguns projetos juntas, porque o pessoal anda carente dessa nossa área, sabe? O pessoal tá Muito. querendo se aprofundar. Anda muito carente. Eu acho que tem muito campo para a gente trabalhar. E eu acho que nessa área especificamente, que é uma área que você domina muito, eu acompanho você também há Uhum. muito tempo, que é da negociação dentro do ambiente empresarial, eu acho que é essencial. Esse trabalho de contratar um negociador externo, muitas vezes, inclusive agora recentemente, tem um advogado que trabalha comigo há um tempo, que ele fez uma formação em Harvard em negociação Sim, foi a societária. mesma que eu fiz. Foi? Ah, legal. E aí a gente veio, chegou uma demanda, e te confesso que não é uma demanda que eu pessoalmente recebo, assim, enquanto na minha advocacia pessoal. Uhum. Mas desde que eu abri o escritório, que a gente começou a ampliar os horizontes, e com esse advogado, doutor Manuel Lima, que Uhum. trabalha com a gente, e com essa formação dele, ele agregou muito trazendo esse novo olhar. E Ele foi na aí, primeira turma ou na segunda? Porque eu fui na turma. Eu me poxa, não lembro que o sei te Manuel foi dizer. meu colega. Eu não sei se ele foi meu colega. Né? Porque eu tenho um outro colega daí de Brasília, mas trabalha Esse é de mais João com direito do trabalho. Pessoa, da Paraíba, Ah, Emanuel. sim. Ele é de João Uhum. Pessoa. Eu não sei qual foi a turma que ele foi. É. Mas ele fez, e aí veio uma demanda para a gente de negociação. Era assim, a cliente nem sabia que o que ela precisava era de uma negociação, mas ao longo da conversa a gente disse, olha, não é o caso de ação judicial, eram relações empresariais, mas Sim. familiares. E a Uhum. gente sabe que o grau de subjetividade de relações familiares, né, o nível de complexidade de tudo que envolve uma relação familiar é muito maior do que entre estranhos. Então, além de ser um ambiente empresarial, que já é um ambiente muito complexo, Uhum. ainda um ambiente familiar, tudo isso junto, a gente tinha que ter muito cuidado para não haver desgaste ali. E aí acabou que essa cliente nos procurou pensando em propor uma demanda judicial e a gente disse que você precisa agora não é uma demanda judicial, a gente precisa antes de uma boa negociação para tentar resolver esse conflito. E aí está até em curso, a gente está tocando, não tem ainda resultado, porque você Uhum. bem sabe que muitas vezes o processo é longo, né? Então, É, tu sabe que eu estava no escritório desse colega. E ele me disse assim, Luciana, porque eu cheguei lá e disse, olha, eu não quero discutir tese. Né? É uma dissolução que está bem acirrada, está com um alto grau de litigiosidade, mas as partes já demonstraram um pouco de interesse em se aproximar, em negociar, né? legal. Mas a gente tem que sair um pouco da questão das teses. O negociador ele tem que sair um pouco das teses processuais para conseguir contemplar interesses, remover as pessoas das suas posições, para quem sabe avançar na negociação. Porque se a gente fica muito apaixonado pela tese em si, não avança, né, Sim. Estela? Então eu queria então, né, te saudar, te agradecer por aceitar esse convite. E como a gente conversou no WhatsApp, é um bate-papo bem informal, assim, o Legal. pessoal costuma assistir depois e me dar feedbacks também, né, deixar para esse nosso público, que é um público de alunos e que a gente cativa, né? A gente sabe o quanto é importante, enquanto professoras, seduzir esse público para chamar esse pessoal para atuar nessa área, que é uma área, digamos assim, que é um oceano azul, que ainda não É, está tão eu explorada, acredito né? muito nisso. Então eu queria, Estela, te abrir
digamos assim, abrir o microfone para ti. Né? Porque esse é um tema, tu fala bastante de contratos, né? Tu fala bastante, eu queria que tu trouxesse as tuas experiências, o que que tu tá vendo nessa parte societária, o que que se tem margem para negociar, o que que não tem margem para negociar. Legal. Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que, embora eu tenho um histórico com a conciliação, com a mediação, porque eu fui conciliadora e mediadora, coordenei um núcleo da faculdade que era vinculado ao Tribunal de Justiça, na época que eu trabalhava na Paraíba, e lá a gente tinha muitas mediações familiares. Então, eu acho que foi uma escola ali para mim, onde eu pude me aprofundar, onde eu pude estudar um pouco sobre a importância e a postura que a gente deve adotar quando a gente assume esse papel de terceiro, que precisa adquirir a confiança, que precisa demonstrar, escutar e demonstrar que está atento ao que está escutando e de maneira habilidosa e tentando juntar esses interesses, né? Buscando ali um objetivo em comum, que as partes se sintam satisfeitas, etc. Então, era mediação familiar, então, até como eu já adiantei, família a gente sabe que existem muitas feridas, muitas mágoas, né? Tudo isso muito junto, então acaba que torna tudo muito mais complexo. E aí eu lembro que eu dizia assim, que quando eu comecei a advogar no direito empresarial, no direito societário, eu fiz mestrado fora assim que eu me formei. Me formei em 2011, fui fazer mestrado em Coimbra em 2012. Então eu era muito acadêmica no início, estudava muito. E aí, quando eu digo, não, vou para a prática da advocacia empresarial, eu pensei que eu ia falar sobre números e cotas. E aí, um dos primeiros clientes que eu tive, ele tinha uma empresa com a ex-mulher. E eles estavam em processo de divórcio. E a empresa estava também com uma ação de dissolução. E aí, eu lembro de ele ligar algumas vezes e falar, e desabafar, e falar de vários problemas. E eu dizia, gente, eu achei que eu ia lidar com o frio dos contratos. E não é assim. Não é assim e não é assim absolutamente, acho que em quase nenhuma área. Se você for trabalhar com tributário, com fiscal, talvez você consiga ter um afastamento das relações pessoais. Mas relações empresariais, antes de qualquer coisa, relações entre sócios, eu trabalho muito com sociedades. Relações entre sócios, antes de qualquer coisa, são relações entre pessoas. E pessoas são complexas. E pessoas vão ter problemas. E pessoas vão ter conflitos. E a gente não tem como ter uma boa atuação societária, uma boa atuação empresarial, se a gente não tiver uma formação em aprender a ser esse terceiro, muitas vezes, que vai atuar. Na minha prática, eu vejo o quanto isso é necessário. Em muitos momentos, em vários momentos. Eu trabalho muito com estruturação de sociedades, então, criação de contratos sociais, de acordos de sócios, de contratos, né, de investimento, etc. E a gente vê, por exemplo, quando eu sou contratada para fazer um contrato social, eu sou contratada pela sociedade, eu tenho uma diversidade de sócios ali que vai iniciar aquela sociedade, etc. Eu vejo que muitas vezes eu tenho uma forma de atuar que eu faço reunião com todos, depois faço reunião individualmente com os sócios e eu espero que nesses momentos em que eu tenha essas reuniões individuais, eles se sintam absolutamente abertos à vontade de me falar medos, inseguranças, receios, expectativas. E a gente fica nessa missão, nesse papel de alinhar essas expectativas recíprocas sem expor um sócio ao outro, sem muitas vezes revelar absolutamente, né? Não podemos revelar as fragilidades, mas não sei, e aí a importância dessa live, de iniciativas como a sua, porque verdadeiramente não sei se todos os nossos colegas estão preparados para ter essa postura de negociação
do início, desde a fase em que eu estou começando, constituindo uma sociedade, alinhando, afinando interesses. Essa é uma preocupação que eu tenho e, como eu disse, eu acho que a minha história, a minha formação, né, as minhas experiências me possibilitaram convergir essas habilidades para hoje conseguir ter uma postura dessa forma quando da negociação de contratos. Mas eu acredito fortemente que ainda há uma carência muito grande assim, entre esse perfil e a técnica. Não sei se você concorda. Eu te digo categoricamente que os não têm, eles não estão preparados. Te digo. E eu te digo isso por quê? Tá? Porque eu ontem ainda, Estela, eu dava uma aula para um concurso da Defensoria Pública aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu estava dando uma aula de processo civil, que era sobre mediação, conciliação, e explicando dentro do contexto do novo processo civil, né? Do novo, que não é novo, já tem quase 10 anos. Verdade. Mas, assim, contextualizando ali, Resolução 125, Lei de Mediação, Processo Civil, o que é conciliação, o que é mediação e tal, explicando, né, a política judiciária. E aí eu expliquei para eles o seguinte: esse pessoal, essa, essa política pública do CNJ de pacificação de conflitos, a gente só consegue entender quando tu vivencia essa aplicação na prática. E eu disse para eles, e hoje o meu discurso é um discurso muito direcionado para as práticas autocompositivas, e eu escolhi a negociação, Estela, porque eu tenho dificuldade de ser a terceira imparcial. Né? Eu tenho dificuldade. Quando eu fazia os meus estágios no Tribunal de Justiça, porque aí agora eu já vou te explicar por que isso, quando vinha uma fala na qual eu me identificava com a parte, eu me sentia já levemente tendenciosa, sabe? E isso me preocupava muito, porque a gente se preocupa na jurisdição, a gente se preocupa na arbitragem com a imparcialidade. Para mim, a imparcialidade é algo que não existe. A gente pode até fazer a diferença de neutralidade para imparcialidade, mas não é algo muito abstrato, né? Mas tudo bem, não vamos entrar nessa discussão. Só que quando eu fui apresentada para mediação e para conciliação, e eu acabei optando, digamos assim, pela negociação como um método, porque ela vinha ao encontro da minha prática na advocacia, né? Ela era uma habilidade que me diferenciava nesse mercado, e eu não tenho dúvidas que tu vivenciasse a realidade de um Sejusc, que mesmo que seja de mediação familiar, tu olha o conflito de uma outra forma. E não adianta o conflito familiar, conflito societário, conflito trabalhista. A gente vai olhar pela teoria do conflito. Tu teve que fazer aquela capacitação para estar ali, né? Sim. Né? Então, o que eu te digo? Eu te digo que a gente colocou na faculdade que eu dava aula, no centro universitário que eu dava aula, a disciplina ela veio como uma disciplina obrigatória. E era basicamente o curso do CNJ. O curso do CNJ e do CNJ, que era ministrado pelo TJ para certificar mediadores e instrutores, era o convênio que tinha com a faculdade. E alguns professores participaram dessas certificações. E eu fui uma delas. Quando eu fui participar dessa certificação, eu te digo que foi um conhecimento que me causou muito desconforto. Porque eu dizia assim, isso aqui não é direito. Isso aqui eu não vou aplicar no meu dia a dia. Eu não conseguia ver uma aplicação prática mesmo. Isso foi em 2014, fazem 10 anos a primeira vez que eu tive contato com a matéria até agora. E eu trabalhei, assim, com a implementação da disciplina como uma disciplina obrigatória, Estela. E eu vi a resistência dos colegas, dos processualistas civis. Eu tenho amigos que são coordenadores de pós-graduação, são coordenadores de faculdade aqui, que são de processo civil e não falam de métodos adequados de resolução de conflitos. Sabe? Então, e aí tu me diz assim, será que as pessoas estão preparadas? Não, as pessoas não estão preparadas. Elas não estão, e as faculdades não têm isso no seu currículo obrigatório. Não. E deveriam ter, porque isso deveria ser uma prática de todo advogado. Tu é bem mais nova do que eu sou formada há 27 anos, Estela.
tá? A minha universidade, a minha faculdade, era basicamente assim, ó. Eu tive muito forte o direito do trabalho e eu adorava o direito empresarial, eu amava. Tinha um professor que eu amava. Eu estudei direito empresarial pelo Rubens Requião. Eu também. Eu também. Eu estudei pelos livros amarelos, aqueles de capa É dura. aqueles Né? livros amarelos. Isso, estudava pelo Rubens Requião. Depois tive direito de trabalho, era muito forte, porque era a casa do Mozart Vitor Russumano, né? Mas o direito civil eu tive 8 disciplinas de direito civil, 5 disciplinas de processo civil. A gente vem para uma formação que é cultura da sentença total. 100%. Sim. 100%. Então, quando tu fala em negociar, quebrar esse paradigma que as pessoas têm que negociação é para ou é para comércio, ou é para negócio, ou é para vendas, ou é balcão da justiça do trabalho, entendeu? Né? Então é importantíssimo esse relato que tu está trazendo, porque olha o grau de especialidade e de diferencial que tu oferece para os teus clientes. Porque tu faz basicamente sessão privada com os sócios, né? Fácil, fácil. E isso é uma coisa que, na prática, eu vejo que faz muita diferença. Uhum. A confiança que o elo, o vínculo que a gente cria entre advogado e cliente aumenta muito. Porque uma coisa é você fazer aquela reunião formal, todo mundo ali na frente, todo mundo. É importante para alguns objetivos, é super importante. Mas não é suficiente para tudo. Eu entendo dessa forma. E, poxa, você está criando uma sociedade. É quase um casamento, né? Como a gente costuma dizer. É realmente uma relação, um vínculo muito forte. Você tem que discutir, você tem que debater, você tem que poder ser claro para expor tudo o que passa na sua cabeça, sejam os seus medos, sejam as suas expectativas. Isso precisa vir para dentro do contrato. Isso precisa ficar às claras. Eu percebo muitas vezes como até a relação, o nível de abertura entre os sócios melhora. Porque se são sócios que já se conhecem há muito tempo, tudo bem, vai ter ali uma postura, né? Um vínculo entre eles. Mas existem sócios que estão ligados ali por aquele objetivo em comum de desenvolver aquele empreendimento. Então, às vezes, tem questões que não querem falar. E aí eu percebo, e eu coloco o assunto como algo de iniciativa minha, para que eles não precisem se expor. Então, sempre, claro, de forma sutil, respeitando tudo, o que realmente merece ficar privado ou o que realmente merece discussão. Então, eu acho que a gente tem que ter também essa habilidade. Mas eu concordo integralmente com o que você disse, especialmente em relação à nossa formação jurídica, que não é voltada para isso. Na minha graduação, eu me formei em 2011. Então, tá fazendo o quê? 13 anos, né? Agora esse ano. E na minha graduação eu não tive matérias de mediação, conciliação, arbitragem. Comecei a estudar e a entender o que era arbitragem quando eu já era professora. E aí gostei, tanto que o meu doutorado eu pesquiso arbitragem. Porque eu me interesso muito por essas formas de resolver problemas que não passam por você delegar aquele problema super relevante da sua vida para um terceiro que você não conhece, nunca viu e que não vai ter todo o cuidado, carinho e atenção para resolver o seu problema como você teria se fosse você que resolvesse seu próprio problema. Então, poxa, com todo respeito, com toda admiração aos trabalhos dos juízes, são profissionais sobrecarregados, com muitos processos, não tem tempo, é humanamente impossível exigir que eles dediquem uma atenção profunda e absoluta a cada processo que lhe é confiado. Então, eu costumo dizer que não existe ninguém melhor do que você para resolver os seus problemas. Muitas vezes você precisa de auxílio, mas é você quem tem que ir guiado, auxiliado por um profissional que entenda, que saiba, que organize esse diálogo, mas é você quem, ao final, vai concluir, vai decidir, vai saber, isso eu abro mão, isso eu não abro. Então, eu costumo dizer isso, eu digo, ó, a hora de você investir em contratos, a hora de você investir em segurança jurídica, qualquer hora tá bom, mas se puder, desde o começo, desde o comecinho. Começou as negociações, as tratativas,
já vamos colocar aqui no papel, porque a gente já prevê formas de resolver os problemas que vocês podem ter, espero que não tenha, mas pode ter lá na frente. Uhum. Eu acho que o papel do advogado é um pouco esse também, de incomodar, não é só flores, tem que incomodar um pouquinho, tem que pensar nas dificuldades, porque a gente antecipa tudo e ninguém é surpreendido, né, quando surge o problema. Então, agora, se eu não passo por uma etapa de diálogo, de negociação, de aprofundamento nessas questões, aí eu deixo para viver o problema quando o problema surge, eu sofro só no momento em que aquela complicação, aquele evento já foi criado e tudo se torna muito mais difícil, né? É. Não, e eu costumo dizer assim, ó, digo para os nossos alunos, esse pessoal, quando a gente está falando de direito empresarial, né, a gente está falando de um grau de complexidade de relações que, por vezes, ao explicar a arbitragem, que por vezes um juiz, mesmo que ele seja o titular de uma vara regionalizada, de uma vara especializada, ele não tem o conhecimento necessário, específico, a atenção, a dedicação. Porque é algo. A gente, ao explicar a arbitragem, né, a gente tem que derrubar alguns preconceitos também. Ah, é um procedimento elitista, para quem é que vai usar esse tipo de método, né? Como é que funciona isso? Só que tem, até vou te dizer, tem aparecido cada vez mais na nossa prova da OAB. Sempre cai uma questão na primeira fase, em processo e em direito empresarial de arbitragem. Nós já tivemos na prova da OAB 2 vezes cobrança de cumprimento de sentença arbitral. Tá? E eu acho interessante isso. Que estão perguntando sobre requisitos de validade de sentença arbitral, ou o que é convenção de arbitragem, o que é cláusula compromissória. Eu disse, pessoal, vocês sabem por que isso aparece na prova? Porque isso é a realidade do direito empresarial. Tá? Isso. Não é tão distante. E o que eu acho interessante, uma vez eu estava refletindo com os alunos exatamente sobre isso. Eu disse, você já parou para pensar por que tem questão, matéria na OAB, de arbitragem, mas que vem na prova de empresarial? Porque a arbitragem é uma forma de solução de conflito. Teoricamente, se a gente fosse alocar ela ali, ela viria em processo civil. Só que o dia a dia, a prática, o mundo empresarial absorveu tanto a utilização da arbitragem que hoje a arbitragem no ambiente empresarial, ela já é algo consolidado. Sim. Principalmente grandes empresas, então nem se fala. Se a gente falar das empresas, né, dessas sociedades anônimas de capital aberto, que até para, a depender do segmento de listagem que ela opera na B3, ela tem que ter uma cláusula compromissória no seu estatuto, né? Aderindo ali à arbitragem. Bom, está tendo uma possibilidade de reforma só em relação à Câmara, mas elas têm que ter arbitragem no seu estatuto. Então, e eu vi uma pesquisa, não vou lembrar o ano da pesquisa, mas eu vi uma pesquisa em que o grau de satisfação de acionistas, stakeholders em geral, com a arbitragem no mercado de capitais é um nível muito alto de satisfação. Então, é como você disse, eu fiz meu mestrado em Portugal e eu lembro, eu até mencionei isso em sala de aula recentemente, eu lembro que na época, 2012 a 14, eu fiz o mestrado, mas eu lembro que na época viralizou lá em Portugal uma decisão de uma juíza que eu não esqueço pelo grau e pelo nível de honestidade que ela teve na sentença. Ela disse assim na sentença: matéria A resolveu, a matéria B resolveu, ela disse, esse ponto C eu não vou resolver, eu não tenho como resolver. Por quê? Eu não entendo desse assunto, eu não tenho tempo de ir à biblioteca e eu não tenho dinheiro para comprar livros. E não é nula essa sentença? Absolutamente. Absolutamente. Se você sai em Portugal, não vai ser nula essa sentença. Absolutamente, mas para mim essa sentença é inesquecível. Não sei desse assunto, não tenho tempo para ir à biblioteca, não tenho dinheiro para comprar livros. Eu acho que o juiz aqui no Brasil, ele não pode dizer que ele não tem dinheiro para comprar livros, mas eu entendo se ele disser não entendo do assunto, não tenho tempo de ir à biblioteca. Mas, assim, de uma maneira, tragicômica, essa sentença
ela reflete a realidade. Claro que juiz nenhum vai colocar dessa forma, ele vai ter que decidir, né, obrigatoriamente aquilo, mas, poxa, ele não vai entender daquele assunto. Não vai. E quando a gente fala, eu tenho um podcast que já faço questão de lhe convidar, por Ai, favor, para quando estiver aqui em Brasília, com a doutora obrigada. Amanda Eu, Mesquita. eu, eu acompanho o teu podcast. Muito legal. Obrigada, fico feliz. E a gente, nesse podcast, a gente fez umas gravações quando a gente foi para São Paulo e a gente entrevistou, teve o prazer de entrevistar o professor Otávio Asbeck, e ele falava sobre a realidade é, das varas especializadas, etc., em direito empresarial. E uma realidade de São Paulo. E ó, Brasília, Luciana, só para você saber, eu achava que era a 11ª, aí eu contei recentemente, é a 12ª cidade que eu moro, Brasília. Então eu já morei em muitas cidades. E eu tenho muita experiência no Nordeste, já morei no Norte, interior, capital. E se você for para essa realidade, eu atuo muito, eu tenho muitas ações no Mato Grosso, em Rondônia. A gente tem uma atuação bem Eu tenho pulverizada, uma assim, irmã que vários mora em lugares do Rondônia, Brasil. Estela. Eu tenho uma Ah, irmã que é? está morando em Onde? Rondônia. Ela mora em Porto Velho. Eu Ah, tenho ela, na verdade, ela é casada com um defensor público. Eu sou casada com um defensor público e ela é casada com um defensor público também. Só que ambos são de Pelotas. Ela é de Pelotas e ele é de Pelotas. E agora ela está lá em Porto Velho. lá em Porto Velho. Morei em Porto Velho já. Rondônia é um estado que tem muita gente do sul. Eu não Sim, sabia dessa informação antes sim. de ir para lá. Tem cidades, É. Vilhena, é uma cidade praticamente que é formada só por pessoas do sul. É. Essa foi uma surpresa que eu tive quando eu cheguei lá. O interior, precisamente. Porto Velho, nem tanto, mas o interior, muito. Uhum. Tem muita gente de lá. E só retomando, a realidade dessas cidades, desses estados, que você não tem várias especializadas. E que o juiz tem que decidir 80 processos previdenciários, 20 Sim. vara única, 20 pensões, e ele vai encontrar uma dissolução de sociedade. Como é que você vai exigir desse juiz que ele se aprofunde naqueles assuntos? Não vai. Então, se nas varas especializadas a gente tem problema, nessas varas únicas, nessas centenas de varas únicas que a gente tem aí, pelo Brasilzão, pelo Brasil profundo, a gente não vai ter definitivamente um entendimento acertado, aprofundado, adequado para resolver o seu problema. Daí a importância desse termo, né? De formas adequadas de resolver conflito. Esse termo é muito preciso, né? Né? E sabes que tu estava no início da nossa live, tu disseste assim, né, que tu apresenta para os teus clientes essa forma de sentar e de negociar, né? De fazer uma oitiva coletiva, tipo uma sessão conjunta, depois sessões privadas, para conseguir mapear interesses, para que as cláusulas sejam redigidas contemplando o interesse de todos, para que não tenha dúvidas na interpretação das cláusulas societárias. E tu mencionaste assim, de vez em quando a negociação não é para todo mundo, né? A pessoa vai procurar um litígio e tu oferece uma outra forma de resolução de um problema. E eu já tive clientes no sentido inverso, porque quando eu tento direcionar, Estela, como eu tenho uma trajetória assim, ó, eu sou formada há 27 anos, eu trabalhei muitos anos somente com contencioso, com conflito de massa, dentro do direito do trabalho. E a partir de 2014, que eu comecei a trabalhar mais com empresarial, com mediação, e fui fazendo uma transição aos poucos. Eu tenho um sonho de consumo que ainda não se concretizou, que é basicamente ter um escritório só voltado para o consenso e para o extrajudicial. Tá? Legal. Mas eu sei que vai ser difícil. Talvez não seja nessa encarnação, mas né, eu acabo sempre oferecendo para o cliente essa possibilidade. Tem alguns clientes que dizem assim, ó, não quero, não é para mim, tá? Eu quero o processo porque somente no processo eu vou conseguir tal resultado, tá? Ou então usam o próprio processo para tentar uma conciliação depois de regularizada a relação, digamos assim, processual. Hoje eu estava conversando com esse colega e disse para ele, eu acho que se a gente conseguir avançar nas nossas propostas,
O interessante seria a gente já chegar com tudo resolvido para uma audiência de conciliação que já está pautada. Porque eu não sei se o juiz, daqui a pouco, ele não está completamente apropriado de todas as questões que são muito complexas dentro do processo em si, né? Então, eu queria te perguntar, quais são os discursos, como é que tu oferece? Eles percebem que tu conduz dessa forma negocial? Tu tem algum método, né, em que tu negocia as cláusulas, que tu propõe essas formas assim de resolução mais pacífica de conflitos? Legal. Lembro que em algum momento me chamou muita atenção quando você falou que não era natural para você ter esse pensamento imparcial, que Uhum. você comprava o discurso e se sentia. Eu acho que eu tenho um perfil completamente diferente. Eu acho que eu sou imparcial até demais. Eu tive na Você cai advocacia, equidistância. sou. Uhum. Eu tive que fazer o movimento contrário. Na advocacia, eu tive que me esforçar lá atrás, lá no começo, para vestir a camisa, comprar o discurso e dizer: não, eu sou desse time aqui, eu não posso. Porque naturalmente a minha tendência é a de olhar para todos os lados, de mediar. Eu costumo dizer assim: eu digo, poxa, eu acho que eu sou complacente até demais. Eu tenho muita facilidade em compreender, perdoar, entender. É algo pessoal, né? É algo da minha personalidade. E eu sempre tive esse perfil na minha vida íntima mesmo, familiar, etc. Eu sempre tive esse perfil de conciliadora. Então, embora a gente saiba que existe muita técnica, fiz também o curso do CNJ, todos os meus Uhum. alunos, na época a gente também tinha na graduação a parceria com o Tribunal de Justiça Exato. e todos nós tivemos essa formação, Uhum. que foi muito importante para a minha vida. Mas eu acho que essa forma natural, digamos assim, que eu sou, foi o Sim. que acabou me trazendo, talvez, para esse caminho que muitas vezes, de fato, o cliente não percebe ou não é informado. Ele é levado para Conduzido. esse, conduzido para esse caminho, sem que eu precise detalhar muito sobre forma ou sobre porquês, assim. Eu costumo, como é que eu faço? Eu costumo quando a gente faz a primeira reunião, eu já explico, pessoal, a gente vai fazer aqui essa reunião, ela tem essa finalidade. Depois eu faço questão de conversar individualmente com cada um para eu poder entendê-los melhor. Mas eu não chego ao ponto de falar, pode falar comigo isso eu converso quando eu estou conversando individualmente. Em relação a fique à vontade, o que for dito aqui vai ficar de maneira privada, eu só quero poder entender melhor, etc. Mas eu tento conduzir dessa forma. Eu acho que, embora exista muito estudo, muita técnica, muita coisa que a gente pode aprender e desenvolver, eu acho que eu tenho uma aptidão natural a ter esse papel. Então, eu lembro do primeiro não, segundo escritório que eu trabalhei, em João Pessoa, quando eu era advogada lá no escritório, que não era o meu ainda. E lá era uma sala, éramos vários advogados na área empresarial e tributária. E aí as advogadas conversavam entre elas e frequentemente tinha algum ruído, assim. Frequentemente elas não eram brigas, não eram discussões, Uhum. mas Uhum. ficava aquele, não, isso eu não sei o quê, eu disse isso, eu disse aquilo. E aí eu percebi que eu comecei a intervir naturalmente, dizendo, não, o que ela está querendo dizer é isso. Sim. E eu acho que o que você está querendo dizer é isso. Então, acho que vocês estão dizendo a mesma coisa, não é? Pode ser assim? E eu fazia isso sem perceber, até que um dia uma disse, Tu fazia parafraseamento, tu utilizava o parafraseamento, né, de forma espontânea. Não. espontânea, espontânea. E aí eu dizia e elas começaram a dizer assim, como é que a gente conseguia conversar antes dela chegar? Porque parece que ela tem que traduzir tudo que a gente está falando para a gente se entender. Mas, brincando, claro, tínhamos todas ali uma relação muito, muito forte de amizade, além da relação profissional. Então era algo natural. E eu comecei a me despertar para isso. E eu penso, hoje verdadeiramente eu penso, eu digo, eu acho que
talvez uma das maiores vantagens profissionais que eu tenho, pessoal profissional, mas vamos falar do ambiente profissional, seja a minha capacidade de ouvir e compreender e traduzir. Eu consigo compreender bem o que as pessoas dizem e eu consigo expressar bem em palavras aquilo que eu compreendi do discurso. Posso estar fazendo uma leitura equivocada minha, Não, mas não mas é muito acredito. importante. Mas é muito importante. Provavelmente tu já tivesse feedbacks nesse sentido. Porque Sim, sim, sim. as tuas próprias colegas disseram que tu traduzia, né? Sim, E eu sim. vou te dizer que para mim foi completamente o contrário. Por quê? Porque desde que eu me formei em 96, 2, no segundo semestre de 96, mas eu me formei com 21 anos. E a minha atuação, ela sempre foi no contencioso. E ela foi no contencioso trabalhista representando o interesse dos empregadores. Tá? Olha aqui, ó, estão te dizendo aqui, ó, o doutor Francisco Meira, melhor advogada do Brasil, doutora Luciana G, que era para ti, Francisco era meu aluno, lá da Rita. Francisco, Chico, que saudade tua. Também teve o pessoal Estou entrou só aqui, teve os meus vendo alunos. aqui os comentários também. Muitos elogios. O Chico tem até escritório aqui no mesmo meu prédio, Chico. Se tu tá aqui, eu ainda tô aqui trabalhando, olha só. 15 para as 9 e eu e a Estela aqui conversando e trabalhando. Mas o que eu ia te mencionar? Eu não sempre trabalhei de uma forma parcial, sabe? De representando interesses. E desenvolver essas habilidades foi algo que foi muito estudado e muito treinado para mim, sabe, Stella? E eu pensei o seguinte, porque as pessoas, logo que eu fui fazer vestibular, e eu fiz vestibular com 16 anos, eu entrei na faculdade com 16 anos, eu sempre tive uma Gente, coisa, novinha demais, né? sim, sim, muito nova. E aí eu tinha uma coisa meio, sabe a menina do meme? Que show da Xuxa é esse? Que show da... Eu era mais ou menos assim. E a minha mãe e meus pais diziam assim, essa guria só pode ser advogada, não tem, larga essa guria do direito, porque aquele meme era mais ou menos Se eu, criança, eu adolescente, representa. me representa. Só que chega um determinado momento que aquela roupa ela não tá. Olha aqui, ó, professora de inspiração para empresarial, acho que é para ti, tá, Andréia? Acho Não que sei. professoras. Você tem que Acho que botar eu. professoras, porque aqui as duas são inspiração. É, E aí, então, o que eu te digo é que chega num determinado momento que tu pensa assim, não, mas isso já não tá mais fazendo sentido. E quando eu começo a estudar, eu vejo a diferença que faz a gente desenvolver habilidades que nós não fomos ensinados na faculdade. Como é diferente tu aprender a exercer escutativa, a saber parafrasear, a saber fazer perguntas abertas para investigar verdadeiros interesses. A minha atuação começou a mudar aos poucos, Estela, sabe? E as minhas consultas passaram a ser mais demoradas, o nível de satisfação do cliente passou a ser bem maior. Eu tive a possibilidade de não mais atuar com conflito de massa e fazer uma advocacia mais personalizada, mais artesanal. Só que uma advocacia mais rebuscada, obviamente. claro. Né? Porque todas essas habilidades que a gente agrega, isso vai trazendo um valor diferenciado para o nosso trabalho. Né? Sim, com Então, certeza. o conhecimento técnico-científico é indispensável, isso não tenho dúvida. Eu estou sempre falando para os alunos, eu disse, gente, direito é ciência, vocês não aprendem direito no chat GPT nem no Google, sinto muito dizer para vocês, sabe? Tem que estudar, tem que estudar. A gente precisa compreender institutos, principiologias, metodologias, né? Mas a gente também vai ter que trabalhar com outras habilidades. E soft skills faz diferença. Na minha época não ensinavam isso na faculdade, era só hard skills, hard skills, hard skills. E a gente percebe que hoje absolutamente tudo. Olha, vamos pegar os nossos escritórios, porque nós também somos, né? Não somos empresárias, né? Não vamos entrar na Tecnicamente, mas somos, né? tecnicamente, né? Nós É. somos. A gente tem que gerir o nosso escritório, nós temos que estar também adeptas e
digamos assim, familiarizadas com novas tecnologias, a forma com que nós vamos nos comunicar com os nossos clientes e com o público em geral, né? Então, a negociação, ela traz para mim muitos desdobramentos, inclusive na minha vida pessoal, sabe? Não que eu passei, eu não tenho uma postura mais conciliadora. Quando eu fazia o curso de mediação, falavam muito do meu tom de voz, porque eu tenho um tom de voz mais alto. E uma vez eu disse, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, até no colégio a minha mãe tinha que levar atestado médico para as freiras do SOI, porque eu tinha perda auditiva por otite. 10% no ouvido e 5% no outro. Então eu falo um pouco mais alto, mas a entonação, a postura. Eu pensava, cara, será que eu não vou poder desenvolver essas habilidades e trabalhar com essas ferramentas por uma questão de personalidade? Não. E eu digo para os alunos, eu digo assim, não, gente, são habilidades, são técnicas. Eu sou É, muito boa em fazer audiência no contencioso, mas eu aprendi, eu fui assim, ó. e eu acho que você é a prova viva do que você hoje ensina, né? Porque foram habilidades que, como você disse, você teve que treinar, trabalhar, estudar e desenvolver. Eu sinto falta, inclusive, de ter um aprofundamento técnico ainda maior. Porque é como eu disse, eu não acho que é Romário, que você vai, não treina e vai pro jogo e você faz gols e dá tudo certo. Tem que treinar, tem que desenvolver, até porque, assim, existe muita modernização constante em todas as áreas de estudo. Então, até quando você me chamou, quando você me convidou para essa live, eu disse, poxa, eu faço tanto isso no meu dia a dia, isso é algo que eu faço tanto, é, que a minha história, né, a minha bagagem de formação, de conciliação, de uso no dia a dia e também desses traços de personalidade me conduziram até aqui, mas me despertou o gatilho também de pensar, acho que eu preciso me aprofundar um pouco, me atualizar um pouco mais, me aprofundar, dar uma relembrada, porque aquilo que a gente não pode parar nunca, né? A verdade é essa, de ler, de relembrar, e eu gosto muito disso, assim, às vezes eu paro para ler sobre algum assunto, mesmo que seja um assunto do meu dia a dia, mas só de você ver aquele assunto sendo tratado por outra pessoa, com outro olhar, já lhe desperta muitos insights, muitos aprendizados que a prática não nos dá. A prática nos dá muita coisa. Mas um curso, uma formação, um livro, um aprofundamento, recicla, né? E é super importante. E quando você me convidou, eu disse, eu vou falar do meu dia a dia, da minha visão, mas me despertou também essa vontade de me reciclar em relação à técnica, porque eu sou convicta e eu sou uma divulgadora das vantagens. Eu vendo as vantagens de você ter uma atuação dessa forma, de agir de forma preventiva, né, e com essa postura, mas a gente tem que estar em constante desenvolvimento, né? Senão a gente acaba se apegando a caguetes, aquilo que a gente já viu que dá certo e deixa de experimentar outras coisas que poderiam dar tão certo quanto ou ainda melhor, né? E, Stella, deixa eu te fazer uma última pergunta para a gente ir direcionando para o nosso final, né? Para a gente não tomar mais tanto o teu tempo, mas está muito legal o nosso papo. Uhum. O que os alunos geralmente eles têm dúvida? Eles perguntam assim, mas eu vou ganhar dinheiro, professora? Eu vou ganhar dinheiro se eu investir no extrajudicial? E tu já está dizendo que trabalha bastante com contratos, que tem uma satisfação muito grande da tua clientela. E eu queria que tu trouxesse assim, um pouco dessa realidade, para que o pessoal entenda, né? Que efetivamente nós temos um outro mundo, né? Quando a gente fala em direito empresarial, em direito, em contratos empresariais, em planejamentos, digamos assim, né, empresariais, qual é o mundo e o que tu nos daria de uma noção assim remuneratória, sendo professor, eu consigo viver disso? É o que eles perguntam, né? Aqui o pessoal, a Andréia dizendo, eu não tinha paciência para empresarial por força do que os outros falavam, mas ouvindo a professora Luciana falar, eu me apaixonei por empresarial. Vamos lá.
O empresarial é o rei dos memes, né? Então a Sim, sim. galera gosta de criticar empresarial. Mas eu digo, gente, ó, isso é fama, é besteira. Vem pra cá, pula, tá bem quentinha aqui a piscina, pode pular que vai dar tudo certo. Mas vamos lá. Eu acho que existem duas formas de você enxergar a negociação empresarial societária. Você pode pensar, vou ter uma formação, vou investir numa formação para eu trabalhar com isso, porque eu quero ser só a negociadora imparcial que vai participar das negociações de terceiros. Que você disse, bom, não sei se nessa encarnação você vai conseguir ter um escritório que trabalha exclusivamente com isso. Mas eu acho que tem uma outra forma, e essa é a minha experiência, que é a de como aprender sobre negociação, sobre conciliação, agrega no Uhum. meu dia a dia. Eu vou te falar, apesar de advogar há 12 anos, né, mais ou menos, eu tenho o meu escritório próprio há 2 anos. Então, é um escritório extremamente recente. Eu sempre trabalhei em outros escritórios. E nesses outros escritórios eu era advogada. Quando a gente abre o nosso escritório, a gente é advogada, a gente é empresária, a gente é o RH, a gente é a gestora. Até a gente estruturar, a gente é muita coisa. E eu tenho um perfil que eu acho que eu tenho que aprender para poder delegar. Então, por muito tempo, eu atendia todos os clientes pelo WhatsApp. Eu queria entender como é que eu tinha que atender, a lógica, como era o perfil, para depois eu delegar para alguém começar a fazer. Então, eu tive bastante trabalho estruturando meu escritório. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue ter uma equipe que ajuda, mas deu bastante trabalho. E uma coisa muito difícil para quando a gente está começando nessa advocacia empreendedora é precificar. Sim. Especialmente quando você não faz parte desse tomador de decisões, que era o meu caso. Eu participava lá dos resultados, mas eu não tomava decisão, não precificava, eu não negociava contratos, nada disso. E quando eu comecei a advogar sozinha, há 2 anos atrás, eu tinha muita dificuldade de precificar. E eu, pessoalmente, largava meu preço lá para baixo. Eu achava que, não, eu estou começando a advocacia, eu preciso trazer todos os meus clientes para cá. Então, eu preciso atrair o cliente e eu achava que se eu baixasse o meu preço, eu alcançaria isso com mais facilidade. E o que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, nos escritórios que eu trabalhei, eu tinha pouquíssimo contato com os clientes. Era aquele trabalho mais interno, peticionando, negociando ali, mas eu não tinha tanto contato com o cliente quanto eu tenho hoje. Eu acho que por isso que hoje eu sou tão realizada com a minha advocacia. Porque eu conheço cada um dos meus clientes, eu sei cada um dos problemas deles, e o meu nível de entusiasmo e empenho para resolver o problema dele é muito maior, porque eu estou ligada emocionalmente com os problemas que eles me apresentaram e me confiaram. Então, eu tenho outro nível de entrega. E com esse outro nível de entrega, eu fui entendendo o valor do meu trabalho. Uhum. Hoje, quando eu tenho condições, e isso foi uma construção, tá? Não foi da noite para o dia que eu comecei a entender que eu precisava entregar mais e melhor. Foi um desenvolvimento. Mas é como você disse, hoje, quando o cliente me procura e ele diz assim, quanto é para fazer um contrato social? Eu não vou responder a ele ali com o valor de quanto é para fazer um contrato social. Não é assim que funciona. Lá Uhum. atrás era, eu dizia um valor X. Hoje não, hoje eu quero entender. Me explica Uhum. qual é a sua situação, me explica qual é o seu problema. Eu preciso entender o grau de complexidade. Vamos conversar. E quando o cliente marca uma consulta para fazer a primeira reunião, ou etc., para a gente poder discutir as questões, né? Aquelas primeiras reuniões para fazer contratos, etc. Hoje eu consigo parar e dedicar às vezes 2 horas para essa primeira reunião. E depois eu consigo conversar com cada um dos clientes individualmente. Porque eu hoje posso ser bem remunerada para ter tempo, Uhum. conhecimento, técnica e disponibilidade para fazer isso. Uhum. Então, traz retorno financeiro? Eu não tenho nenhuma dúvida. Uhum. É totalmente diferente. A percepção que o cliente tem de você é totalmente diferente. E isso faz. Agora, você não pode cobrar, vou cobrar 10 vezes X para entregar o trabalho que a pessoa que cobra X entrega.
Uhum, uhum, uhum. Agora, se você tem uma entrega verdadeira, melhor, de qualidade, o seu cliente vai reconhecer isso. Com E ele certeza. vai pagar por isso. E ele vai te indicar, eu não tenho nenhuma dúvida. Todos aqueles receios e medos que eu tinha lá no começo de, ai, preço, isso aí para mim, eu não tenho mais. Porque hoje, para mim, está muito clara a qualidade do meu trabalho, está muito claro o retorno que os clientes dão da qualidade do meu trabalho, Uhum. e isso se traduz, claro, enquanto você pode cobrar, porque é compatível com o que você entrega. Sim, é exatamente isso. Sabe que agora eu estava vendo que o Gesiel querido, Gesiel tributarista, foi meu aluno na graduação da Ritter. Ele está colocando aqui: o estudo permanente é necessário, aliado às mudanças da jurisprudência. Da mesma forma, o desenvolvimento de outras habilidades, escuta ativa, entender qual é a verdadeira demanda do cliente. Né? Aqui é Nailde. Nailde, como é que tu tá? Tudo bem? Também é uma empresária daqui de Porto Alegre, não, da região metropolitana. Os empresários, empreendedores e startups necessitam deste olhar e entendimento. Por vezes, os contratos saem mal elaborados por falta de conhecimento e meios jurídicos. E por falta também de alguém que nem não é nem tanto conhecimento, é isso que eu achei muito interessante que a Estela trouxe, né? Mas de alguém que escute e compreenda o interesse de todos aqueles que vão figurar no contrato, né? Que é a Isso. reunião com todos os envolvidos individual e perfeito para a elaboração de um contrato assertivo. O Gesiel dizendo de novo, o cliente sempre sabe quando trabalha de qualidade e paga o preço, né? É isso, a gente vai, é claro, né? Hoje já eu estou num outro patamar, porque já tenho bastante tempo de, digamos assim, de trajetória. Mas eu tive muito medo, Estela, quando eu fiz uma transição, né? As pessoas me conhecem muito pelo direito do trabalho, né? E eu tenho uma. Porque eu realmente acho, eu trabalho muito também com implementação de programas de compliance, com governança de dados, né? Quando a gente acaba entrando numa empresa para fazer uma implementação de compliance ou uma implementação de LGPD, né? Muitas vezes eu sou contratada para uma e depois passo a fazer a outra. Essa visão mais macro, ela é importante. Já aconteceu diversas vezes nas pessoas que me remuneram para eu desenvolver o programa de LGPD, me contratarem depois para eu dar uma atuação trabalhista, para eu reestruturar os contratos societários, né? A gente fazer um mapeamento também de riscos. Trabalho muito com essas questões, por exemplo, de empresas que têm contratos de representantes comerciais e que fazem contratos de representantes comerciais sem os mínimos requisitos da legislação e depois não querem arcar com o risco lá na frente. É. Aí Né? vai resolver no seu trabalho. Vai resolvendo o seu trabalho, né? Aqui a Nailde dizendo, vamos marcar uma entrevista no Avanço RS. Já faz tempo, hein, Nailde? Né? Eu tive por lá, agora quem sabe a gente traz a Estela. E eu vou de novo por lá, para o Avanço RS. Né? Mas é isso, Estela. Estou muito feliz assim de ter te conhecido, né? Digamos, pessoalmente. É. Mas eu acho que a gente vai se ver aí em Brasília, né? Espero que eu te visitar no teu escritório e conversarmos sobre projetos, porque nós temos um público que está sedento por conteúdos, sabe? Tá sedento por conhecimento nessas áreas. Acho que a gente pode pensar em algumas coisas legais. Acho maravilhoso, gosto muito do seu trabalho, te admiro, já te sigo há um tempo. Acho fantástico esse trabalho que você desenvolve e esse olhar de entender a necessidade de formar os nossos juristas com essa visão. Assim, você precisa de conhecimento técnico, você precisa entender o que é o empresário, o que Uhum. é o documento ali, né, o contrato contábil, etc. Mas você precisa também ter outras habilidades para poder se diferenciar no mercado, que é um mercado que tem tanta gente, e a gente se diferencia realmente nessas sutilezas, né? Nesses pontos que fazem com que a gente consiga ter uma entrega melhor. Então, é, agradeço demais o convite, fiquei muito feliz em participar, muito feliz em te conhecer aqui. Obrigada igualmente, também sou uma admiradora. Com certeza a gente vai se encontrar aqui em Brasília, com certeza a gente vai aí desenvolver
projetos, ideias, porque existe uma necessidade. Sim. E eu acho que por mais que a gente seja, né, acho que você vai concordar comigo, por mais que a gente seja movida por todos os interesses empresariais legítimos que fazem parte, mas é muito bom você ver o resultado, você lê alguns desses tantos elogios que foram feitos a você aqui enquanto a gente fez a live, de alunos satisfeitos, de alunos que pegaram aquele seu ensinamento, levaram para a vida e aquilo fez diferença na vida deles. Pô, não existe nada melhor que Ah, isso, né? Estela, eu vou te dizer uma coisa, sabe que eu de vez em quando, eu tenho alguns colegas que dizem assim, eu tenho alguns colegas, né, advogados mais velhos, eu tenho um que diz assim, guria, bem assim, guria, larga-se, para de te exibir sendo professora, tu tá perdendo dinheiro dentro do teu escritório, tá? Tu tem que estar dentro do teu escritório. E eu falo muito, o Gesiel está aqui falando, tem vários alunos que foram da Ritter, alunos que são agora do CEISC, né, que é essa plataforma gigantesca de ensino. E eu digo para eles assim, gente, é que eu tenho uma realização pessoal tão grande. E eu já cheguei num momento, Estela, que tenho vários, tive estagiários, eu tenho 2 ex-estagiários que são juízes do trabalho e que quando tomaram posse disseram, eu fui juiz do trabalho porque tu fosse minha professora e eu trabalhei no teu escritório e era isso que eu queria. Hoje eu ouço os alunos dizerem, Luciana, pô, tu tá falando de empresarial com tanta paixão, tá? Eu disse, gente, é que eu tenho uma vantagem, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu gosto, né? E a gente tem essa eu sou muito comprometida com a questão do ensino, porque eu acho que realmente a gente pode transformar a realidade no nosso redor a partir de uma sala de aula, sabe? Pode me chamar de idealista, de sonhadora, mas é legal. Até eu estava hoje, não sei, hoje eu comentei eu estava na reunião e comentei com um advogado. Eu disse para ele que esses tempos uma colega minha, que é mediadora em Santa Catarina, ela me manda um áudio e diz assim, Luciana, tu não acredita, tinha um advogado trabalhando numa mediação empresarial e o menino estava conduzindo muito bem. Eu estava muito impressionada como ele conhecia a mediação, como ele conhecia as ferramentas e como ele estava representando bem o cliente dele. Acabou a mediação, a gente conseguiu chegar num acordo e eu chamei ele no canto e cumprimentei, né? E disse, olha, meus parabéns, né? Tu fez algum curso, tem alguma capacitação? Ele disse, não, eu tive uma cadeira na faculdade. Ela perguntou, onde é que te formou? Ele disse, me formei em Porto Alegre, em tal lugar, na Rita dos Reis. Aí, quem foi tua professora? E a minha professora foi a Luciana Arnaldi. Aí, ela me manda um áudio, então eu quase chorei. Eu disse, olha, porque eu vi os pupilos replicando pelo mundo. Pois isso é muito, realmente é muito gratificante. Alvará Esse é o também, maior né? retorno. Eu Oi? falo para os alunos, um alvará também, um bom contrato fechado É bom, também. é bom também, mas eu não acho que a gente erra em enxergar a beleza que há isso, não. Porque realmente esse retorno imaterial, ele preenche, pode chamar também do que Ó, já quiser, estão me mas dizendo ali, ó, mas preenche. vai chorar. Nem vou chorar mais, porque eu sou com o coração de pedra, sabe? Mas é muito legal, é muito legal. Querida, foi um prazer, muito obrigada. Eu vou encerrar nossa live, eu vou salvar em Collab e a gente vai ter uns recortes dela Maravilha. andando por aí, tá? Vamos lá, Um vamos lá. beijo. Muito obrigada, tá? E obrigada a todo mundo que acompanhou, que vai assistir e até a próxima. Tá bem, até mais. Beijo, Tchau. tchau.